Olá! Hoje eu vou falar sobre o livro O Lado Bom da Vida. Essa edição do livro é bem curta, ela tem só 256 páginas. Ela foi publicada pela editora Intrínseca. O nome do autor é Matthew Quick. Eu vou falar um pouco sobre o livro, a minha nota e tal, e depois eu vou falar um pouco sobre a adaptação dele para os cinemas. O livro conta a história de Pat e como ele foi parar na clínica, que ele chama de lugar ruim. No começo do livro, ele é levado para casa pela sua mãe, porque ela fala que ele já não precisa ficar naquele lugar, porque ele pode ser curado na casa dele, junto com a família dele. Só que na casa dele tem um problema, que é o pai dele, porque o pai dele, ele se recusa a falar com o Pat e nem olha na cara dele. E o Pat, depois do problema dele, ele ficou mais sensível às coisas. Ele chora muito, muito, muito no livro. Tipo, alguém fala alto com ele assim, ele começa a chorar. Mas é divertido. Porque não tem como você não gostar do Pat. Porque ele acha que ele tem 30 anos, mas parece que ele tem 15, assim, pelas coisas que ele faz, do jeito que ele fala. Pat não se lembra do que aconteceu com ele pra ele ter ido pro lugar ruim. Ele só se lembra que a esposa dele, a Nick, pediu um tempo na relação porque a mesma não estava indo muito bem. Mas Pat ainda amava sua esposa e ele queria ela de volta. Ele chamava esse tempo sem a Nick de tempos separados e acreditava que se ele fizesse tudo que ela não, se ela mudasse tudo dele que ela não gostava, ela podia voltar pra ele. Então, por exemplo, ela não gostava que depois que eles se casaram, ele aumentou muito o peso dele. Então, assim que ele saiu do lugar ruim, a mãe dele montou uma academia pra ele, tipo, uma academia completa pra ele, no porão da casa deles. E o Pat acordava, tipo, 6 horas da manhã e ficava lá malhando, 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 só pra ter um corpo melhor pra agradar a Nick. Parte dessa maratona de malhação incluía caminhadas diárias. E no meio de uma dessas caminhadas, ele reencontrou um velho amigo dele da escola, do tempo que ele era casado e tal. E esse amigo o convidou pra jantar na casa dele. E nesse jantar, ele foi apresentado à irmã da esposa do amigo dele, que é a Tiffany. Só que a Tiffany também não estava muito bem da cabeça, assim, digamos. E inicialmente eles não se deram muito bem, assim. A Tiffany tem um passado meio conturbado e um histórico meio suspeito, assim. E o próprio amigo do Pat diz pra ele, assim, mas ele não dá muita importância. A partir desse jantar, a Tiffany começa a acompanhá-lo nas suas caminhadas. Ele não sabia como ela sabia a hora que ele ia para suas caminhadas, porque ele nem sempre seguia um padrão assim. Até porque tinha o pai dele era muito viciado em um time de futebol chamado Eagles. E o irmão dele também. Então, para agradar a família dele, ele assistia esses jogos. Ele também gostava, assim, sabe? Ele ia em estádios com o irmão dele, fazia várias coisas relacionadas ao time, e ele se sentia bem fazendo isso. Mas ao mesmo tempo que ele se sentia bem, ele também ficava culpado, porque uma das coisas que Nick não gostava da relação deles é porque ele deixava de fazer coisa com ela pra ir no jogo de futebol, porque ele era obcecado, como toda a família dele é. E o pai dele realmente é obcecado com os Eagles. Por exemplo, se o Eagles perde, ele briga com todo mundo e para de falar com as pessoas, porque o Eagles perdeu e o Eagles é a vida dele. Enfim, eu comecei a prestar atenção na aparência que o Pat dizia que a Nick tinha. Aí ele falava que ela era loira, ou ruiva, não lembro muito bem, e que ela tinha sardas no nariz e várias coisas assim. Aí eu peguei e olhei a capa do livro. E na capa do livro, a mulher, que é a Jennifer Lawrence, ela tem o cabelo preto. Eu falei, como assim? Pô. Porque quando eu comecei a ler o livro, eu achava que se tratava de uma comédia romântica do Pat tentando reconquistar a sua mulher. Mas aí eu comecei a pensar nas possibilidades. Quando o Pat estava no lugar ruim, uma coisa que ele odiava era o pessimismo das pessoas. Porque o Pat acreditava que tudo na vida, tudo tem um lado bom. Ele se recusava a ser pessimista em toda a situação, mesmo quando a situação dizia que era uma coisa realmente ruim. E no lugar ruim, eles diziam que nunca o Pat ia voltar a ver a Nick. Falei assim, pronto, só falta a mulher ter morrido. E aí eu já fiquei puta e quase joguei o livro pra janela. Aí eu comecei a pensar assim, e falei, pronto, ela deve ter morrido, né? Ou então, sei lá, ele matou ela e por isso mandaram ele pro manicômio. Ah, não sei, eu fiquei meio que louca lendo esse livro, por isso escolhi ele numa noite só.
Eu gostei bastante do final do livro porque mostra como o Pet pode aceitar a vida dele, as coisas que aconteceu com ele, sem interferir na vida das outras pessoas. É bem legal, foi a parte que eu mais gostei, assim, foi o final. Então, resolveram fazer um filme. Por que que eles fizeram um filme? Tudo bem que sempre não, vai, na maioria das vezes os filmes são horríveis, como são baseados assim em livros. Os livros sempre vão ser melhores. Mas esse filme não é legal. Por exemplo, o Pet, ele se recusava a acreditar que ele tinha passado mais do que alguns meses na clínica, mas na verdade ele tinha passado anos. E no filme, ele só tinha passado esses meses, então aí já começa a desandar a coisa. E no filme, o pai do Pet interage com ele, tenta ajudar ele e tal, mas isso não acontece no livro. Aí, tipo, muda muito a direção, assim, sabe? A Nick, assim, também não é legal. A única coisa que realmente salva o filme são os atores. Por exemplo, o Pet é interpretado pelo Bradley Cooper. Tipo... não tem como gostar. Tem uma parte realmente legal no filme, que a Nick, ela é professora de inglês numa escola, na mesma escola onde o Pet era professor de história. E ela dava livros, né, para os alunos dela lerem, como todo professor faz, ou pelo menos devia fazer. E então o Pet resolve ler esses livros, porque quando ele saía com a Nick, ele era meio que julgado por não ler esses livros e acabava não tendo muito assunto com os amigos dela, os amigos nerds dela. Então ele resolve ler esses livros. Então ele pega um livro pra ler, aí devora aquele livro numa noite só. Aí quando ele acaba de ler o livro, ele tipo, fica como assim? Como assim? E joga o livro pela janela. Quem nunca teve vontade de jogar o livro pela janela quando fica insatisfeito com o final dele? Mas então, o filme, ele não é fiel ao livro. Tipo, em poucas coisas. Acho legal o relacionamento do Pet com a Tiffany, mas fora isso, nem dá muita atenção pro relacionamento do Pet com o irmão dele, o Jake, que é uma das coisas que eu acho que são muito importantes no livro, porque mostra o apoio que o irmão dá pro Pet, essas coisas, mas não mostra. Fiquei muito chateada. Porque eu acabei de ler o livro e já fui ver o filme. Aí eu vi assim a diferença na hora. O filme é até bom assim pra quem não leu o livro, mas pra quem leu vai ver bastante diferença assim dele. Mas pra quem não leu, eu acho que ele até é bom. Minha nota pro livro é 7,5, porque já li melhores. E a nota pro filme, sei lá, 6,5. Porque eu li o livro, mas se eu não tivesse lido, eu acho que seria uma nota mais alta. Enfim, é isso. Tchau. Se você gostou, clique em curtir. Se inscreva no nosso canal para receber mais dos nossos vídeos. E curta a nossa página no Facebook e siga-nos no Twitter. Ah, e também visite o nosso blog, que lá vai ter resenhas escritas e os nossos vídeos também. Obrigada. Tchau.